Então, sejam bem-vindos de novo. A gente estava conversando um pouquinho antes aí no começo, né? É, mas eu não falei uma coisa que é interessante, que Tetzaveh é uma paraxá que eu não faço há muito tempo. Eu pensei em fazer Purim, porque essa segunda-feira já é Purim, segunda e até o final do dia de terça, né? Mas tem muito tempo que eu não faço Tetzaveh. Eu acho que eu só fiz uma vez em todos os anos, já tem seis, acho. Acho que são seis mesmo. E eu só fiz uma vez. E por causa disso eu falei, por que não, né? Vamos fazer Tetzaveh, deixar Purim para um comentário do ano que vem, talvez, né? Que é uma festa bacana, mas é bom a gente falar da Paraxá, ainda mais com o que essa Paraxá quer trazer pra gente, que são coisas muito importantes, tá? E essa Paraxá, ela tenta dar significado, na verdade, ela tenta ensinar pra gente o significado do que é o Mishkan, na verdade, né? É, e o Mishkan tem essa ideia, o Mishkan do tabernáculo, né? Ele tem essa ideia muito importante de que ele é um ambiente onde não tem o erro, vamos dizer assim. Ainda tem o erro humano, vamos dizer assim, mas ele, o Mishkan, é como se fosse um mundo onde tudo dá certo, onde tudo é perfeito. Seria como se fosse aquele momento da era messiânica ou aquele momento do recebimento da Torá, todo de novo. Por exemplo, fazia-se muito abate de animal e a carne em momento algum apodrecia ou tinha uma mosca, por exemplo, ali que ficava ali em volta. Se você colocasse um pão, né, os lechem apanim, né, os pães que se colocavam lá, isso vale para o templo também. Esses pães ficavam por lá 7 dias e todo mundo já sabe, quem já comprou pão em casa sabe que não fica legal 7 dias depois, né? Tem que fazer farinha de rosca, alguma coisa parecida. E o Lechem Apanim, ele ficava como se tivesse saído do forno o tempo inteiro. Então, se você fosse pegar ele no sétimo dia, ele estava quentinho ainda, tá pronto para ser consumido. E o mexicano tinha dessas coisas, né? As coisas não fediam, não chovia lá dentro, então tinha uma coisa muito do mundo perfeito mesmo, tá? Tudo ali beirava essa ideia de perfeição. Considerando isso, se a gente pensar que isso é verdade, se a gente pensar se isso é verdade, a gente pode pensar um pouco na paraxá passada. A paraxá passada falou sobre especificamente elementos que compõem esse ambiente, esse Mishkan, né? E um desses elementos é um elemento que vai dizer muito pra gente quanto a uma coisa que a gente não espera, vamos dizer assim, tá? É, que são exatamente as três coberturas diferentes que fazem parte do Mishkan, e essas três coberturas diferentes são feitas de materiais diferentes também, tá? E aí o que acontece? Se a gente for lá, tem um errinho aí de digitação aí, mas a culpa é minha, tá? Eu vou corrigir aqui enquanto eu tô lendo. Então nós vamos pro número um, que é Shemot, aí eu separei os três Passukim, tá? Primeiro o 1, do capítulo 26, depois o 7, depois o 14. E aí o 1 diz assim: E para o tabernáculo fala 10 cortinas de linho torcido de lã, de tecido de lã azul celeste, púrpura e carmesim, e farás nelas cruvim, né, querubins, obra de artista. Joia, essa é a primeira cobertura. A segunda, que é no verso 7, diz: E fará cortinas de pelo de cabra para estender sobre o tabernáculo. Tá? E a última, que é no verso 14, diz o seguinte: E farás uma coberta para a tenda de couros de carneiros tintos de vermelho, uma coberta de couros de tarraxe por cima. Tá? Ok? A gente não vai discutir o que é tarraxe nesse momento. E essa que é a questão. Pra que esse tanto de cobertura? Cortina pra lá, cortina pra cá, cobertura que vai por cima? Pra que isso? Porque se a gente pensar num conceito básico dessa ideia de que o Mishkan representa alguma coisa que é perfeita, a gente pode pensar o seguinte: o Mishkan tem essa capacidade de representar o mundo e o universo completos, vamos dizer assim, desse ponto de vista. Porque a gente já falou que ele tem essa sinalização para essa era messiânica que seria essa completude. Né? Para que servem essas três coberturas então? O que são essas três coberturas se a gente está falando do universo inteiro? E a Arizala ele faz questão de dizer uma coisa que é intrigante. Tá? Ele diz o seguinte: as três coberturas do Mishkan representam as três maiores características, os três maiores poderes do Yetzer Hará, da nossa inclinação para o mal. Tá? Isso ele chama Pirkei Avot. Quais que seriam essas três características? Seria Kiná, que é a inveja, Tava, que é um desejo físico constante,
E kavod, que é honra. Tá? Então, peraí. Tudo que tem de errado no mundo a gente fala que é o Yetzer Hará que está fazendo alguma coisa. Então, os três maiores Yetzer Hará estão aqui dentro. Tá? Se o Mishkan representa, e a gente já falou em outras datas, que além de representar essa ideia de universo e do mundo, ela também representa de alguma forma o, o ser humano também. Tá? Como o Santo dos Santos sendo o coração do ser humano, aquela história toda. Né? Então existem essas correlações diretas. Então, se o mexicano representa todas essas coisas, mais ainda, num estado perfeito, como é que o Ari pode virar e falar assim: não, 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 tem o errado no meio? Por que a gente precisa desse errado no meio? E a ideia aqui é construir uma coisa que representa esse indivíduo, esse mundo, esse universo perfeitos no mexicano. Essas coisas perfeitas deveriam ser sem Yetzer Hará, não? Fica parecendo aquela musiquinha, né, que tava famosa um tempo atrás, né? Hello Darkness, my old friend, né? Tipo aquela musiquinha. Oi, escuridão, né? Nós somos os amigos de longa data, né? Seja bem-vindo. Como é que é que, como é possível isso? Então essa música é profética, pelo jeito, né? Por que que Hashem, então, diz para construir o Mishkan com essa representação do mal, sendo que ele também tem essa intenção de representar o perfeito no nível ali local, no nível universal e no nível do ser humano? Como é que no meio disso a gente pode falar assim, não, beleza, para cobrir essas coisas a gente vai colocar as três maiores falhas do ser humano? Essa é a grande pergunta e a primeira pergunta de hoje. A segunda pergunta é um pouquinho mais fácil de entender, vamos dizer assim. A segunda pergunta é: qual é o motivo para ter um Mishkan? Ele serve para quê? A resposta mais fácil é: ele serve para guardar o Aron HaKodesh, né, que é a Arca da Aliança, no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. Ponto, acabou. Já é. Mas a gente tem uma coisa bem estranha quando a gente compara as dimensões do Aron com as dimensões do Mishkan. Se você for ler as dimensões do tabernáculo, você vai ver números inteiros. 15, 20, que seja. Vamos ler o que aparece no Aron. Número 2. E farão uma arca de madeiras de acácia com 2,5 cúbitos de comprimento. Cúbito e meio de largura e meio de altura. Uai, é um negócio completo, por que a gente está fazendo pela metade? Ah, mas é só uma medida. Mas essas medidas são importantes. Né? É metade porque não ia caber no Kodesh, não ia caber se não fosse metade lá no Santo Santos? Como é que funciona isso? Nenhuma das outras coisas que nem eu citei é feita pela metade da medida em si. Né? Todas elas são completas, vamos dizer assim. Por que, que a gente usa metade, sendo que, querendo ou não, acaba ficando lá na fundinha da nossa cabeça a impressão de que tem alguma coisa faltando? Tá? Então a segunda pergunta não é qual é o motivo do Mishkan, e sim por que metade. Para chegar numa resposta, a gente vai precisar de uma outra pergunta ainda, né? Aquela famosa negócio de rabino, né? Ah, porque você sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Mas para responder a gente vai precisar de uma pergunta. E para essa pergunta vai surgir de uma Guemará que é muito famosa, né? Que é essa do número 3, Shabat 88b. Essa história é bem interessante. É a história que o Rabbi Yoshua Ben Levi ele conta quando Moshe sobe para receber a Torá. O que, que aconteceu aí nessa Haggadah? Então vamos lá. E o Rabbi Yoshua Ben Levi disse, número 3, tá? Desculpa. Quando Moshe ascendeu aos céus para receber a Torá, os anjos disseram diante do santo bendito seja, mestre do universo, os anjos falando, o que alguém nascido de uma mulher está fazendo aqui entre nós? O santo bendito seja disse, ele veio para receber a Torá. Os anjos disseram diante dele, a Torá é um tesouro escondido que foi escondido por ti por 974 gerações antes da criação do mundo. E vai entregá-la à carne e ao sangue?
Você vai entregar a Torá que já existe antes do próprio mundo? Você vai entregar a Torá para esse ser humano? Aqui tem uma coisa interessante. 974 gerações antes da criação do mundo, o que quer dizer isso? A gente pode depois, no final, discutir um pouquinho essa ideia. Porque não é o assunto de hoje, efetivamente. Quem for assistir vai ficar só, pela gravação, vai ficar só na vontade de saber o que é. Cadê? O que é o homem para que te lembres dele e do filho do homem para que pense neles? Tá? Esse é um terrelim, né? Um dos Salmos 8:5. Em vez disso, Deus, nosso Senhor, quão glorioso é teu nome em toda a terra, que tua majestade se elevou aos céus. Então, basicamente, eles estão falando assim, a majestade de Deus que é a Torá tem que ficar aqui nos céus. Eles estão puxando esse salmo aí para dizer que a majestade de Deus tem que permanecer nos céus. Aí eles vão falar isso no final. O lugar legítimo da majestade de Deus, a Torá, é nos céus. Joia. O que acontece a partir de agora? A gente já vai ler. Mas a gente tem um problema aqui. Os anjos dos Malachim não querem deixar Moshe levar a Torá. E o que é que eles estão dizendo, basicamente? Primeiro, vocês são finitos. Segundo, vocês vieram de uma mulher, né? Não quer falar mal das mulheres, mas quer dizer que vocês carregam um monte de coisa errada lá de trás. Então, basicamente está falando da genética das pessoas, porque Eva é Ima Korra, é mãe de todo vivente, né? Então, basicamente, ele está puxando, falando assim, não, vocês são seres humanos e seres humanos falham. Vocês são ladrões, vocês mentem, vocês são fracos, e por isso a Torá tem que ficar aqui. Por que é que a gente deveria entregar a Torá para uma criatura que falha tanto? Assim? Não faz sentido nenhum. Mas a resposta é brilhante, olha aqui. O santo bendito seja disse a Moshe, deles uma resposta sobre por que a Torá deve ser dada ao povo. Então diz você aí, Moshe, por que é que tem que ser a Torá tem que descer? Aí Moshe se preocupa, né, um pouco. Inicialmente ele vai ser. Moshe disse diante dele, mestre do universo, temo que eles me queimem com o sopro de suas bocas, ou seja, que eu morra, né? Deus disse a ele, segure no trono da minha glória para obter força e proteção e forneça-lhes uma resposta. Como é declarado, essa é a explicação em Ov, e ele o faz agarrar frente ao trono e estende sua nuvem sobre ele. Ou seja, se você estiver encostando na trono agora, você está protegido. Rabi Nachum disse, esse versículo ensina que Deus espalhou o brilho de sua presença e sua nuvem sobre Moshe. Ou seja, Moshe agora tá ok. Ele não vai sofrer com esse não vai ter um problema de falar com os anjos. Tá? Aí Moshe diz o seguinte: Moshe disse diante deles, né? Tá faltando essa aí. Mestre do universo, a Torá que você está me dando, o que está escrito nela? Deus disse: eu sou o Senhor seu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão. Shemot, né? Moshe disse aos anjos: vocês desceram ao Egito? Vocês foram escravizados pelo faraó? Por que a Torá deveria ser de vocês? E novamente Moshe pergunta: o que mais está escrito na Torá? No rolo, né? Nele. Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Moshe pergunta aos anjos: vocês habitam entre outras nações que adoram ídolos? Vocês precisam desse mandamento? Novamente Moshe pergunta: o que mais está escrito nela? O Santo Bendito seja diz: lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Moshe perguntou aos anjos: vocês realizam trabalho para requerer descanso no dia de Shabat? Novamente Moshe pergunta: o que mais está escrito? Não tomes o nome do Senhor teu Deus em vão. Moshe perguntou aos anjos: vocês fazem negócios uns com os outros para levá-los a jurar falsamente? Novamente Moshe pergunta: o que mais está escrito nesse rolo? O santo bendito seja disse: honra teu pai e tua mãe. Moshe perguntou aos anjos: vocês têm pai ou mãe que tornaria o mandamento de honrá-los relevante a vocês? Novamente Moshe perguntou: o que mais está escrito nele? Deus disse a ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. Moshe perguntou aos anjos: existe ciúme entre vocês ou existe má inclinação dentro de vocês que os tornaria que tornaria esses mandamentos tão relevantes? Imediatamente eles concordaram com o santo, não com Moshe, concordaram com Deus.
que ele teria tomado a decisão certa de dar ao povo a Torá, e como está declarado, Deus, nosso Senhor, quão glorioso é teu nome em toda a terra. Daí eles puxam um salmo para dizer que a glória foi para a terra, enquanto a tua majestade está colocada acima dos céus. Não está escrito, pois os anjos concordaram com Deus, que é apropriado dar a Torá para as pessoas na terra. Beleza. O que aconteceu aqui? O que a gente tem aqui, efetivamente? A gente tem uma conversa entre Deus e os anjos. E por que tem que ter essa conversa? Por que eles diriam? Beleza, eles disseram e a gente já respondeu. A gente não quer dar porque vocês são falhos. Só que aqui, a resposta de Moshe é muito interessante. A resposta de Moshe é: vocês têm que dar isso pra gente porque, justamente por causa dessas falhas. Não é tirar da gente por causa delas, e sim nos dar a Torá por causa das nossas falhas. Certo? E é aí que vem a questão. Número 4, Guemará e Ta'anit 7a. Aqui a gente tem outra história, que também é interessante. A Guemará cita um incidente relacionado com outro que já tinha sido discutido. A filha do imperador romano, do César, disse ao Rabi Yehoshua ben Hanania, que era um homem bem feio. Desafortunada é uma sabedoria gloriosa como a sua que está contida em um recipiente tão feio. Como é que você pode ser tão sábio sendo tão feio? Essa é a pergunta que ela faz para ele. Rabi Yehoshua ben Hanania disse a ela em uma resposta aparentemente não relacionada. Seu pai por acaso guarda vinhos em vasos simples de barro? Filha do imperador disse a ele. Em vez disso, em que então ele deveria mantê-lo? Né? No que tipo de vaso? Rabi Yehoshua ben Hanania disse a ela. Você, que é tão importante, deveria colocá-lo em vasos de ouro e prata. Porque o vinho é a bebida da nobreza. Você tem que guardar esse vinho num vaso tão bonito quanto o vinho. Filha do imperador foi e disse isso ao pai. Ele colocou o vinho nos vasos de ouro e prata e ele azedou, o vinho azedou. E aí? Quando seus conselheiros vieram e disseram ao imperador que o vinho havia azedado, ele disse à filha: Quem foi que falou para você fazer isso? A filha respondeu Rabi Yehoshua ben Hanania. O imperador foi e chamou Rabi Yehoshua ben Hanania e disse: Por que você disse isso a ela? Rabi Yehoshua ben Hanania disse a ele: Assim como ela me disse, eu disse a ela, para mostrar a ela que material fino é melhor preservado nos vasos nos mais simples dos vasos. Ou seja, o melhor vinho tem que ficar no vaso de barro. O imperador disse a ele: Mas há pessoas bonitas que são eruditas. Tem pessoas bonitas que sabem. Rabi Yehoshua respondeu: Se fossem feios, teriam sido ainda mais eruditos. Mas fala, ué, então quer dizer que a gente só. Quanto mais feio, mais erudito. Qual que é o sentido dessa história? Né? Parece uma coisa meio da quinta série, né? Ah, você me chamou de feio, agora eu vou estragar seu vinho. Né? A Guemará, e essa é a parte engraçada, a Guemará ela não se dá o trabalho de guardar certas coisas à toa. A Guemará é um documento, assim como a Torá, que tem um espaço muito reduzido. Então você não vai botar qualquer besteira ali. Você não vai botar uma história para falar, olha a moral do Rabino Yehoshua ben Hanani. Não tem nada a ver isso. Tá? Aí o Rav Tzadok Cohen, ele fala uma coisa que é muito interessante aqui sobre tudo isso que a gente está discutindo até agora. Sempre que a gente fala de beleza ou feiura dentro do Tanar ou em Hazal, que nem foi esses dois exemplos que a gente leu agora, sempre que essas ideias são citadas, são duas belezas que estão sendo citadas aqui: a espiritual e a física. Não só a física. Tá? Vou dar exemplos claros. A Torá, quando vai descrever Rachel, fala que ela era bonita de cor, bonita de rosto e bonita por dentro também. Então a Torá dá a dica quando ela vai descrever essa beleza. Beleza de Yosef. Yosef era o filho mais erudito de Yaakov e ele é descrito como belo também. Porque além de fisicamente belos, têm uma força espiritual muito grande. As vidas espirituais desses indivíduos eram muito bonitas externamente, não só internamente. Todo mundo era capaz de ver.
Tanto que Yosef, naquela história da mulher lá que queria, porque queria ele, foge. Porque ele tá muito além daquela espiritualidade normal. Não é porque ela era uma mulher feia fisicamente, sim, porque ela era feia espiritualmente, vamos dizer assim. Só que a mesma coisa vale para os feios. Mas aí fica um questionamento estranho, porque a gente estava falando do Rabi Hanani, Yehoshua Ben Hanani, e ele é um cara muito sábio. Como é que ele pode ser tão sábio e feio ao mesmo tempo? Se a gente deu esse exemplo de Rachel e Yosef, que eram muito bonitos. Qual que é a lógica disso? Tem uma outra história, tá? Uma outra Haggadah, número 5, em Ta'anit. Começa no finalzinho da página 20a e continua na 20b. Os sábios ainda ensinaram em louvor ao junco, né? O junco é tipo aquela cana, né? Uma pessoa deve ser suave como o junco e não deve ser rígida como o cedro. Ou seja, quando bater um vento, é melhor você balançar e não perder a raiz do que você, sei lá, vem um furacão e tu sai do lugar. Né? Ocorreu um incidente no qual Rabi Elazar, filho do Rabi Shimon, veio a Migdal Gedor, né, na casa de seu rabino, casa de seu mestre. Ele estava montado em um burro e passando a margem do rio. Ele estava muito feliz, sua cabeça ainda estava inchada de orgulho porque ele havia estudado muita Torá. Ou seja, ele aprendeu pra caramba e ele foi lá pro mestre dele mostrar o quanto que ele aprendeu. Ele se deparou com uma pessoa extremamente feia, que disse-lhe: saudações a você, meu rabino, né? Quando quer dizer, meu mestre, literalmente chamando de meu mestre. Mas o Rabino Elazar não retornou sua saudação. Olha só o que ele vai fazer agora. Em vez disso, Rabino Elazar disse a ele: pessoa sem valor alguma, para essa expressão em aramaico reiká. Quão feio é este homem? Ele parou, não foi para falar assim, meu, como é que pode ter uma pessoa tão feia assim aqui? Isso não é possível. E ele não para por aí, ele continua. Todas as pessoas da sua cidade são tão feias quanto você? Voltamos para a quinta série de novo, né? O homem disse a ele: eu não sei, mas você deveria dizer ao artesão que me fez. Quão feio é o vaso que você fez? Rapaz, eu não sei porque que você fez. Vai perguntar para Deus. Quem que é o feio da história, né? Quando Rabelazar percebeu que havia pecado e insultado este homem, apenas por causa de sua aparência, ele desceu do burro e prostrou-se diante dele, e disse ao homem: pequei contra você, me perdoe. O homem disse: não te perdoarei, até que vá ao artesão que me fez e diga: quão feio é o vaso que fizeste. Aí azedou, né? Ele caminhou atrás do homem, tentando apaziguá-lo, até chegarem à cidade de Rabelazar. O povo de sua cidade saiu para cumprimentá-lo, dizendo: saudações a você, meu mestre, meu mestre, meu mestre, meu mestre. E o homem disse a eles: quem vocês estão chamando de meu rabino? Quem vocês estão chamando de meu mestre? Disseram a este homem que caminha atrás de ti. Ele disse-lhes: se esse homem é um rabino, que não haja muitos como ele entre o povo judeu. Rapaz, o negócio virou brabo, né? Eles lhe perguntaram: por que você diz isso? Ele disse a eles: ele fez a isso e aquilo comigo. Ele conta a história, basicamente. É jeito da Guimarães dizer que ele conta a história. Disseram a ele: mesmo assim, perdoe, pois ele é um grande estudioso da Torá. Ele lhes disse: por amor a vocês, eu o perdoo, contanto que ele não se acostume a se comportar assim. Imediatamente, Rabelazar, filho de Rabi Shimon, entrou na sala de estudo e ensinou: uma pessoa deve ser suave como um junco e não rígida como o cedro. Pois aquele que é orgulhoso como o cedro provavelmente pecará. E, portanto, devido às suas qualidades suaves, o junco mereceu que uma caneta, né, seria a caneta que é usada para fazer a Torá, a caneta de hoje, né, na Bic, tá? Que a caneta fosse tirada dela para escrever com ela um rolo de Torá, filactérios, que são os tefilim, e mezuzot. Joia? Tá, a gente está falando de feiura, a gente está falando... Mas já começa estranho, né? Um homem conhecido, bem conhecido por todos, como Rabelazar, fazendo uma coisa tão estranha, né? E os comentaristas eles costumam dizer que o Rabelazar, na verdade, não está fazendo um comentário só físico. Tosafot diz que, na verdade, ele viu uma parte da alma desse homem, ele tentou, que a gente fala, fazer mussar, ele tentou ensinar, falar pro cara, não, você tinha que melhorar, cara.
Mas a resposta do homem, que, segundo Tosafot, na verdade não é um homem qualquer, é o profeta Elias, é o profeta Eliyahu, Eliyahu Hanavi, é muito profunda. Meu Criador me fez desse jeito. Ou seja, eu tenho, se ele é feio por dentro, o que ele está dizendo é, eu tenho todo o direito de fazer o que eu quiser, porque Deus me fez desse jeito. Estranho, né? O ponto aqui é que a beleza e a feiura são reflexos também da vida espiritual. Tanto quando a gente fala de Torá, quanto a gente fala de Talmud. Se a gente voltar lá na história do Rabi Yehoshua ben Hanania, da filha do César, da filha do imperador, ela não parece ser aquela pessoa mais brilhante que existe. E ele também não, né? Porque ele aceita a ideia sem perguntar. Né? Mas a Guemará, como eu falei, não ia registrar essas histórias à toa. A Guemará tem um bom motivo para registrar essa história. E aí vem o Rav Tzadok com um comentário brilhante dele para dizer, para explicar tudo para a gente com uma frase, efetivamente. E ele diz que o Rabbi Yehoshua ben Hanania, na verdade, ele nasceu com uma predisposição muito grande a ser feio. E isso se refletiu no físico dele. Aí você fala assim, ué, mas isso é meio óbvio, né? Se a sua genética diz que você vai ser feio, você vai ser feio. Mas a feiura que o Rav Tzadok está citando aqui é espiritual. Se a gente olhar por esse lado, a pergunta da moça muda um pouco de caráter. E vira uma coisa mais profunda também. Como que alguém que tem a capacidade de ser tão horrível, não fisicamente, mas ser uma pessoa ruim, chegou nesse nível espiritual? E a resposta dele também muda se a gente olhar para esse lado. Ele responde como? Ele responde basicamente dizendo que foi assim que Deus fez o mundo. Quanto mais precioso o tesouro, mais estranho é o local que guarda esse tesouro. Se a gente pensar muito bem na situação e voltar para o nosso caso, pensar o que te move efetivamente? O que move a sociedade como um todo? Vou para o meu lado, o que move a ciência como um todo? Problema, dúvida, não saber, não saber a resposta para uma pergunta. A medicina especificamente, que é onde eu estou me enfiando, você só busca uma cura porque existe uma doença. Se não tivesse doença, não teria por que fazer anamnese, não teria por que encher o saco do paciente perguntando tudo da vida dele. Não, ou seja, eu não teria que investigar a vida do paciente para tentar entender a doença dele. Na verdade, eu estaria tendo que fazer outra coisa da minha vida, porque não poderia estar fazendo medicina. Os médicos em si não iam existir. Não tem doença para quem precisa de médico. A gente não teria razão alguma para forçar nada ou para impulsionar nenhuma mudança se você não tivesse uma dúvida ou um problema que exige isso. Se você está precisando de dinheiro, ou você vai economizar ou você vai trabalhar mais. Ou mudar de emprego, qualquer coisa parecida. O problema é a falta de dinheiro exige solução. Ou diminuir gastos ou aumentar o dinheiro recebido. Hashem fez o mundo de uma forma onde sempre a gente tem uma pergunta que vai te incomodar. Uma questão que vai te incomodar. Um problema que vai te incomodar. E uma vez que esse problema te incomoda, você tem que buscar uma resposta para esse problema. E aí vem a grande questão da história. Quanto mais profunda a pergunta, mais profunda é a resposta para fechar aquele buraco lá. Mais areia você tem que jogar no buraco para responder. E para fechar o buraco. Se a gente pensar no mexicano onde a vida é perfeita, não tem problema, não tem doença, não tem mosca. Se o mundo inteiro fosse daquele jeito, será que existia a espécie humana do jeito que é? Ou a gente ainda seria homem da caverna, ou qualquer coisa parecida? Como é que ia ser isso exatamente? Será que existiria vida espiritual se nada incomoda a gente? Cabe a pergunta.
O que é que faz com que a gente busque segredos profundos do universo, como a existência de Deus, por exemplo, como algo que parece estar faltando na nossa vida, nas nossas vidas? Como é que isso é possível? Como é que é possível uma pergunta que teoricamente não. Se você usar a sua lógica, não tem nada a ver com você. Como é que isso pode ser a percepção de que é algo que está faltando na sua vida? Os nossos mestres, Hazal, diz que a Torá, eles dizem que a Torá não é só uma coisa muito legal, que tem algumas previsões para o futuro, que tem coisa, parece que foi escrito para mim. É muito mais que isso. O Rab Mordechai Leiner, que é o Ishbitzer, né? O jeito, Ishbitzer. É difícil de falar, mas enfim, né? Esquenazinho. No comentário dele, na Gemara em Shabbat, ele fala uma coisa que é bom a gente ouvir para tentar entender certas coisas. Ele diz o seguinte: para uma pessoa realmente, mas realmente adquirir e obter a Torá, o que ela tem que fazer? A Torá não é como se fosse você encontrar um tesouro nesse mundo, porque você encontrar um tesouro nesse mundo é uma coisa a mais, tá? Porque efetivamente todo mundo é capaz de sobreviver e fazer as coisas corretas sem ser rico. Mas a Torá, ela não é assim. A Torá é a resposta para uma pergunta, na verdade, para uma série de perguntas. Mas se você está incomodado com uma pergunta, é a Torá que vai te dar a resposta. Em vários sefarim a gente vê um conceito que tenta resumir a Torá. E consegue razoavelmente bem. Que é um conceito que a gente fala pra caramba, e eu já citei aqui várias vezes, mas que às vezes se perde na ideia do que é de fato. Que é o conceito de tikkun. Conceito de consertar as coisas. Se não tem nada de errado, você não tem que consertar. Se não tem nada de quebrado, você não tem que consertar. E a essência da Torá é isso. É você se consertar e automaticamente tentar ajudar a consertar o mundo. Os anjos, quando receberam Moshe lá, e ouviram, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele veio pegar a Torá. Ih, não vai levar não. Eles reclamam da entrega da Torá dizendo que a gente tem todos esses problemas. O ser humano é esse, aquilo, ladrão, não sei o que, não sei o que, não pode levar não. Eles não merecem, por que eles vão receber? Hashem diz para Moshe, por que é que vocês merecem receber? Moshe responde exatamente isso, foi isso que a gente viu. É exatamente porque a gente é cheio de problema e defeito que a gente precisa. Quanto mais falha é a pessoa, mais ela é propulsionada a buscar aquelas respostas para as falhas dela. E quanto mais ela busca, de uma forma ou de outra, Hashem vai colocando as pedrinhas no caminho para a pessoa andar. Ela anda lá se ela quiser. Isso vale para o mundo físico também, tá? Não é só o mundo espiritual. O mundo é desse jeito. Se está faltando alguma coisa, Hashem vai e coloca na tua frente o caminho que você tem que seguir para conseguir aquela coisa. Agora, se tu não andar para lá, complica um pouco. O Rabi Mordecai, o Ishbitzer, continua dizendo o seguinte: a Torá ela vem para completar aquilo que falta ao homem. E essa coisa que falta a gente, falta desde o dia que a gente nasceu. O que a filha do César falou? Como é que pode ter tanta sabedoria em uma coisa tão feia como você? E a resposta dele é muito, muito legal, né? É exatamente isso que você está falando. Você entendeu sem entender. É porque eu sou feio, ou seja, por natureza uma pessoa cheia de falhas e defeitos, que está sempre se atraindo por coisas ruins, e é por isso que eu sou capaz de guardar tanta coisa boa. Ah, mas isso aí não faz sentido nenhum. É como se ele estivesse dizendo que se ele tivesse nascido um tzadik, alguém que não tem essas falhas, ele não ia ser capaz de armazenar tanto conhecimento. Porque ele fala no final, se eles fossem feios, eles seriam mais sábios. Porque quanto mais perguntas, quanto mais caos, mais a necessidade de ter conta que você tem. De conserto. Ou seja, mais aberto para a Torá você também tá. Nós estamos. E se não tem nenhuma dúvida ou pergunta, você não precisa de uma resposta, porque nem existe essa resposta.
Quando alguém fala assim, ah, eu faço tudo, faço todos os mandamentos. Cara, você faz mesmo, você não tem pergunta nenhuma, não tem dúvida nenhuma. Se a gente voltar lá para a arca, por que, que a arca, por que, que o Arona Kodesh foi feito pelas metades? E qual que é a resposta que o Gibson está dando aqui? O Aaron é uma ideia que carrega a Torá. Ela é a Torá. E a Torá é o quê? Ligação com Deus, ligação com Hashem. E o que, que é isso? A ligação com Deus faz com que a gente tente se tornar aquilo que nós deveríamos nos tornar. Seja como pessoa ou como grupo, comunidade, mundo. Que é a ideia do mexicano. Como que a gente se liga ao Aaron na Kodesh? Como é que a gente se liga à Arca da Aliança? Como é que a gente se liga à Torá, então? O Aaron é a resposta para uma pergunta. Se a gente vê aquilo como metade, às vezes a gente se vê como metade também. Ou seja, tem coisa faltando. Hashem diz, se você percebe a sua que está faltando metade de você, essa pessoa pode receber a Torá. Que é a outra metade. Por causa das falhas e da aceitação e da admissão dessas falhas, você pode receber a Torá. E os anjos não erram, eles são como se fossem perfeitos. Eles não recebem a Torá. Não tem pergunta. Eles sabem da grandeza da Torá. Eles não sabem para que serve. Tanto que Moshe fala um monte de coisa que todo mundo aqui já sabia. A gente fez outra pergunta. O mexicano representa aquela perfeição. Seja do ser humano, do mundo, do próprio local. Mas o Arizalo veio e disse pra gente que tem três coberturas lá e essas coberturas, na verdade, elas representam Kiná, inveja, representam Ta'avá, que é esse desejo absurdo, e Kavod, que é honra. Que a gente viu que honra é ruim. Na história do Rabi Elazar Ben Rabi Shimon. Como é que é ser possível? Como é que a gente pode dizer que dentro desse lugar perfeito tem tudo isso errado? E lá em Ezequiel, né, o profeta, ele fala sobre as barreiras pelas quais ele teve que passar antes de se tornar um profeta, antes de se tornar um Navi. E ele diz o seguinte: olhei, ele está em negrito aí, e percebi que um vento tempestuoso vinha do norte, uma nuvem imensa dentro da qual resplandecia uma chama que se refletia ao seu redor, e da qual emanava um brilho semelhante ao do cobre em fusão. Essas três partezinhas em negrito descrevem esses três pedaços do Yetzirah dos quais a gente está falando desde o começo. São as barreiras que nos separam de Hashem. E aí, automaticamente, de novo, vem a pergunta: se o mexicano é a perfeição, por que é que tem essas barreiras? Porque a gente sabe que tem coisas faltando nas nossas vidas. Porque a gente sente essas barreiras que separam a gente de Deus. E por isso, todas essas coisas a gente pode receber a Torá. Torá, que traz essa ideia de Chokhmah, de sabedoria, de ligação com Deus, mostra que tudo é possível mesmo você tendo as falhas. E é importante que você tenha essas falhas, para que você supere elas. Quanto maior a pessoa, maior o seu Yetzirah. Essa frase é do Hofetz Haim, não sei se ele puxou de alguém. Mas um aluno dele uma vez chega para ele e fala assim: ah, Rabino, eu queria ter seu Yetzirah, que ele não faz nada. Aí ele falou: se você tivesse meu Yetzirah, você já estava morto. Quanto maior a pessoa, maior o seu Yetzirah. Espiritualmente, né? Não é porque ele, Hofetz Haim era muito alto, acho que ele nem era. E como é que a gente explica isso mesmo? Quanto mais forte você fica, mais forte é o seu Yetzirah. E o Rav Tzadok fala uma coisa que é brilhante. Pessoas que já são tendenciosas a seguir o Yetzirah costumam alcançar níveis espirituais mais altos. Porque o que a gente está vendo até aqui é isso. O potencial de uma pessoa é determinado pelo Yetzirah dela. Quanto maior o Yetzirah da pessoa, maior o potencial que ela tem para aprender a Torá. Quem foi o maior Baal Tavá? Baal Tavá seria aquele que segue seus desejos com maior frequência. Aquele que tem o desejo, a vontade de certas coisas muito mais forte.
Ele chamava-se Shlomo Amelech, Rei Salomão. Como é que eu sei disso? Milahim Aleph, 9:1. 7. E quando Shlomo acabou de construir a casa de Hashem, o palácio do rei, em que tudo Shlomo desejou e quis fazer. Kol Heshek Shlomo. Todos os desejos de Shlomo. Isso quer dizer que todos os desejos que existiam no mundo eram de Shlomo. Não todos. Ele tinha todos. Os que você tem agora, os que eu tenho agora, todos eles passavam pela cabeça de Shlomo. Rav Tzadok diz: isso não estava atrapalhando ele. Na verdade, ele fez igual o judô, né? Usou a força do adversário contra ele. Esse Yetzer Hara enorme que fez com que ele pudesse ser o maior vaso para caber Torá que já existiu. Ele era o homem de Hormah. Ele cometeu erros, ele não era perfeito. Então, são nesses aspectos e momentos da vida que a gente se sente mais fraco, mais cheio de erro, mais cheio de falha, que você está mais aberto para receber a Torá, para ser gigante, para receber essa grandeza. Vários dos nossos sofrimos, dos nossos sefarim, dos nossos livros, falam sobre isso. Que no momento em que a gente está sendo bombardeado pelo Yetzer Hara, é o momento mais difícil. Mas é nesse momento que a gente é capaz de se fortalecer e às vezes até ignorar. E isso significa que a gente está num momento de potencial absurdo. E esses são os momentos mais poderosos, porque nesse momento que a pergunta é só o que existe para você, é que é a hora de se recompor e buscar a resposta. E na hora que encontrar a resposta, vai ser a baita de uma resposta. Tem uma história que é muito engraçadinha, que é na época dos judeus, do czar, né? Os judeus russos, né? O czar aumentou os impostos e aí um judeu tava conversando com o outro e eles falaram assim, cara, como é que ele pode aumentar os impostos? Ele já é muito rico, ele não precisa de mais dinheiro. Aí o outro vira pra ele e fala assim, ele não precisa do dinheiro dele, mas do seu ele precisa. Ele não quer o dinheiro dele, ele quer o teu. O ponto dessa história é que Hashem não precisa de nada. Ah, mas o que você tem a ver com isso? É justamente isso. Hashem quer o que da gente? Quer algo da gente justamente porque a gente falha. E só precisa. E esse só é bem capcioso, tá? Mas a gente precisa ser honesto. Entender que tudo que Hashem quer é isso, honestidade. É só assim que a gente consegue encontrar as respostas para as soluções, para as dúvidas das nossas falhas. E, de novo, quanto maior ele se errará, quanto maior o problema, maior o potencial para a grandeza. Tá? Tem, tem uma história, quando a gente começou esses estudos, a gente sempre levava comida, porque era presencial, né? Inclusive algumas pessoas muito generosas doavam dinheiro para comprar pizza e tudo mais toda semana. É, é muito engraçado porque eu ouvi essa história de um dos rabinos que costuma me orientar, né? Não, leva em lechem em Torá, né? Sem pão não tem Torá, então leva alguma coisa para as pessoas comerem. E depois eu vi uma história da Shur V vodka, né? A Shur do estudo com vodka. Porque a pessoa bebe e aí o Etserralá dela fica aflorado e aí ela aprende muito mais, né? Então, isso é uma piada, mas ainda assim é uma coisa que a gente sempre fala. Quando a gente tá chegando em Purim, né? Purim não é pra você beber até você cair, é pra você beber pro seu Etserralá se aflorar e você estudar mais. Tá? Quando a gente admite que a gente tem erros e as pessoas fazem isso quando elas estão bêbadas, né? Essas falhas podem fazer com que a gente busque as respostas. E essas respostas têm muito potencial de fazer a gente crescer. E aí, na verdade, isso, na minha opinião, que é a meditação dentro do judaísmo. Você falar assim, beleza, eu entendi que eu tenho que fazer isso, agora eu vou fazer. Porque a meditação é o primeiro passo que o judeu tem que fazer para agir. Porque o judaísmo é uma religião de ação, não uma religião de teorias. Por mais que a gente fale muito da teoria aqui. Se a gente nasce com esse Yetzirah poderoso, é porque
a gente tem esse potencial para ser esses receptáculos incríveis de Torá. E por isso, a última geração do mundo é a que vai merecer a vinda do templo, porque é a que tem mais falhas, que é a que está mais longe da Torá. Porque é nesses recipientes mais feios que cabe a maior quantidade de Torá. Eu espero que todo mundo tenha entendido o que eu queria passar hoje e que a gente possa crescer tanto individualmente quanto como um grupo, para que todo mundo fique um pouquinho mais forte a cada dia. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês e até semana que vem, se Deus quiser.